Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Ah, assim como eu pensei em fazer para a Petro e fiz, estou fazendo para o Bradesco e fiz o que se chama de valuation. O que é valuation? Valuation é quando você pega os dados de fundamentos da empresa de vários anos e usando uma técnica, isso não é chute, tá? Não é assim, vou chutar qualquer coisa. Não, não é assim que funciona. Usando uma técnica predefinida, já comprovada, muito boa, a gente tenta fazer uma projeção para o futuro do que seria o preço justo da ação. O preço quer dizer o valor. Porque o preço é aquele que estão pagando agora. Se você olhar quanto estão pagando em Bradesco agora, você vai ver que nesse exato momento estão pagando R$ 15,65 na ação. Esse é o preço. Não quer dizer que seja o preço justo. Você pode chegar numa loja e olhar um casaco de couro sensacional, daqueles couros, daquele troço casaco feito à mão, sabe? Aquela coisa bem espetacular. E o casaco custar, estão te pedindo lá R$ 3.000. Aí você olha e fala, pô, R$ 3.000 num casaco é muita grana. Eu não vou para querer pagar. Esse valor é justo? Cara, não sei, mas é o preço que estão pedindo. Aí você vai, e por acaso você trabalha, tem acesso ao pessoal desse ramo, e você olha daqui, olha dali, vai, analisa, analisa, tal e tal, e vê que os caras, para produzirem o casaco, eles custam para eles, assim, R$ 300. Aí você olha e fala, pô, para fazer o casaco custa 300 pratas. Os caras estão me cobrando 3.000, é muito. Uma coisa é o cara ter lucro, claro, todo mundo tem que ter lucro, é. Mas outra coisa é o cara meter a mão, né, e exagerar. 3.000, então não vou pagar. Eu sei que ele custa 300. Quanto que você está disposto a pagar num casaco que custa para fazer, para ser feito, custa 300? Poxa, talvez aí 3 vezes de lucro, é feito à mão, né? Talvez R$ 1.000. Aí você fala, poxa, é um preço bom. Uma outra forma de ver, independente do preço que custa. O casaco está 3.000, mas aí você olha e fala assim, poxa, esse casaco esteve vendendo durante um tempão por 1.000, agora está 3.000. Ora, quando eles estavam vendendo por 1.000, eles não estavam tendo prejuízo, né? Com certeza não estavam operando no prejuízo. Por que agora está 3.000? Porque estão pagando muito caro. Sei lá, a demanda, a loja ficou famosa, o casaco está na moda, aí o preço do casaco sobe. Mas o preço usual dele, ou o preço no qual ele tinha uma tendência a operar, era em torno de 1.000. Você fala, se ele chegar perto de 1.000, está um preço bom. 3.000 é muito. Talvez se ele chegar a 1.500 aí, ainda vale a pena comprar. Então, essa é a ideia por trás do conceito. Existe um preço, que é o preço que todo mundo está pagando, que é esse, está aqui agora na tela, e existe um preço chamado valor, quanto vale. Tá? E isso a gente tenta buscar através de valuation. Bom, o processo de montagem do valuation é complexo, eu não vou entrar em detalhes, é bastante complexo, é difícil para explicar para o pessoal e tal. Então, peguei aqui o balanço dos últimos vários anos, desde 2010, e analisei o balanço da empresa. Alguns detalhes que eu gosto de chamar a atenção nesse tipo de coisa. Bom, vamos lá. Primeiro, o quanto a empresa tem de ativo. Ativo é aquilo que a empresa realmente tem, né? Aquilo que ela tem, que vale, que gera valor, as coisas que ela usa para produzir valor, né? Para produzir grana. O que as salas, prédio, os programas de computador, os computadores, tudo isso, a marca, tudo isso vale alguma coisa, né? E quanto que isso vale? Quando soma tudo isso aqui, é o ativo. Aí você vê aqui quanto que o ativo da empresa vem subindo nos últimos, no caso aqui, 11 anos. Não tem, mas não tem 2022? Não, porque o ano não foi fechado ainda. Eu estou trabalhando com fechamento de ano. Poderia trabalhar com trimestres, poderia, mas a forma que eu utilizo trabalha com fechamento de ano, fica melhor. Primeiro é mais fácil, e segundo fica melhor para fazer as projeções. A empresa vem subindo, você observa que ela saiu de um patrimônio, de um ativo de 637. Aqui tem mais 3 zeros, tá? 3 zeros, mil, milhão. Pô, mil, milhar, milhão. De 637 milhões de reais em 2010 para 1.653 milhões de reais. Ela subiu 1 bilhão, basicamente 1 bilhão de valor nos últimos 11 anos. Tem a inflação, isso aqui não leva em conta a inflação, claro que não. Tá? Então tem uma inflação de 11 anos, mas mesmo assim ela mais do que quase triplicou de valor.
em 3 anos. Se você fizer a continha, a mediana, não é a média, é a mediana de crescimento ao longo desses últimos anos, foi de 6,28% ao ano. É muito, é bastante, é um crescimento muito bom para o ativo. Então, tenham isso aqui em conta, lembrem-se disso. Vamos descendo aqui. Aqui vem o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é aquilo que, se você fechar a empresa totalmente, vou fechar a empresa. Desistimos, não queremos mais ser banco. Encheu o saco. Vamos vender essa porra toda e vamos pegar e pago. Eu vendo tudo que a empresa tem, pago todo mundo que a gente está devendo, todos os empréstimos, todas as coisas que a gente precisa pagar. Quanto que sobra para a gente devolver para o acionista? O que sobra é o patrimônio líquido. Então tá aqui, ó. Quanto saiu o patrimônio líquido do Bradesco? De 48 milhões para 147 milhões. Ou seja, houve um aumento de 100 milhões de reais de patrimônio líquido nesse meio tempo. É bastante. Quando você faz o cálculo, você observa que cresceu o patrimônio líquido na mediana quase 10%, que é muito. Pensa, ao ano, o capital, o patrimônio dos sócios aumentou mais ou menos 10% todo ano. Não é simples isso, tá, galera? Não é uma coisa fácil de fazer. Vamos descendo mais e nós temos aqui o caixa. Por que o caixa é importante? Porque é o seguinte: o que te interessa saber se o Bradesco fez 1.000 empréstimos, 5 empréstimos ou 200 empréstimos para os outros? E qual a taxa de juros que ele estava cobrando? 1%, 2%, 50%, 100%? Quanto era? Não interessa. Eu não trabalho, no final das contas, com quantidade de empréstimos que ele fez. O que eu quero saber é o seguinte: tá bem, no final de tudo, quanto de din-din pingou na conta? Qual a grana que bateu no bolso da rapaziada aqui? Isso é o que interessa, tá? Então, o que importa no final das contas é saber o seguinte: entrou mais dinheiro do que saiu? Beleza, então o caixa está positivo. E esse caixa sendo positivo, quer dizer, entra mais grana do que sai? Sim. Enquanto isso está crescendo, está ficando parado, tal. E o valuation usa muito isso. Então, aqui quando você faz as contas do caixa que é produzido pelas operações do banco, você vê, esse número aqui não é esse de 6% não. É esse aqui. Tá? Esse aqui já é mudado. Deixa eu botar aqui o original para vocês verem. Então é a mediana disso aqui, dos últimos anos todos. 15,02%. Tá bem? Que é esse número. Eu só botei 6 aqui para poder usar nas contas. Então, o caixa da empresa, o caixa, a grana que ela gera ano a ano, na mediana está subindo 15% todo ano. Todos os anos. Na mediana. Obviamente, teve anos que caiu, né? Outros que caiu até bastante em termos de caixa, mas houve outros que subiu pra caramba. Então, no final, no frigir dos ovos, como se fala, 15% de subida esse número 15,02, tá? Não sei o que tanto, de crescimento do caixa na mediana anual. Um dado que eu ressaltei aqui, normalmente eu não ressalto isso, mas especificamente no caso do Bradesco ele é importante, porque uma das causas desse movimento aqui, ó, de queda do Bradesco, tá? A principal causa disso foi um provisionamento feito no balanço para devedores inadimplentes. Eles aumentaram esse provisionamento, se eu não me engano, em R$ 1 bilhão, com medo, com a crise que se avizinha, com o potencial de crise que se avizinha, e não é um potencial remoto, é uma coisa bastante palpável e concreta. Baseando-se nisso, eles falam, bom, muita gente não vai conseguir pagar os empréstimos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai provisionar aqui uma grana, botar essa grana separado dentro do próprio banco. A gente tem a grana, a gente separa ela e fala, bom, se os caras não pagarem, eu pego essa grana e vamos dizer assim, eu reponho a grana para mim mesmo do, do dinheiro que os caras não pagaram, de forma a poder que o fluxo de caixa do banco se mantenha. Bom, então o provisionamento, isso, olha a queda, isso aqui deu, quando saiu o balanço, já tinha uns dias caindo, mas quando saiu essa notícia do provisionamento, o ativo caiu 17% em um dia. Depois ainda caiu mais um pouquinho e começou a reagir. Muito pouco, mas está reagindo. Bom, vamos voltar aqui e vamos ver o que foi feito no passado em termos de provisionamento por crédito líquido duvidoso. Ou seja, no passado também houve momentos em que o banco falou, porra, será que todo mundo vai pagar? Teve crise, lembra aí de 2015?
aquela crise que teve aí no governo da Dilma, tal, o país estava indo mal, tal, os caras têm que fazer provisionamento, não é? Como agora, antevê uma crise, o cara já faz ali um provisionamento. Como ficou isso? Olha, observa que eles sempre tiveram um provisionamento bastante alto. Sempre. E aqui naqueles anos de 2015, isso aumentou muito. Aumentou bastante. Chegou a 23 bilhões de reais de provisionamento. Não é pouco, tá? Não é nada pouco. Então, o provisionamento deles, feito aqui, por exemplo, em 2016, foi de 23 bilhões de reais. Tinha aumentado 5 bilhões de 2015 para 2016. Depois, esse provisionamento veio caindo. O país melhorando, né? A economia finalmente se livrou daqueles entojos e a coisa começou a diminuir. 2020 não temos o dado, aqui, não sei porquê. E 2021 houve agora no final de 2020 e 2021 não tem. E agora em 2022 houve um aumento, tá? Botaram mais 1 bilhão. Mas observa que houve várias outras fases de aumento de provisionamento. Entre 2010 e 2016, o provisionamento subiu mais de 2 vezes, por potencial de crédito duvidoso. Ou seja, não é uma novidade. Não é um fato assim, oh, nossa, eles tiveram que fazer um provisionamento por dúvidas de pagamentos, hein? Será que isso é uma novidade? O banco nunca fez isso antes. Não é verdade. Bancos sempre vão ter provisionamento. Eles não fazem isso porque eles são simpáticos, não. Eles não vão fazendo isso porque, vamos ser previdentes. Não, eles fazem isso porque eles são obrigados, tá? Existem regras internacionais eh, que fazem com que os bancos sejam obrigados a fazer esses provisionamentos em certos momentos. Aumentar ou diminuir, tudo isso é regulado por regras. Não é só pela simpatia ou não simpatia que os caras tenham. Em suma, mostrando o provisionamento. Vamos voltar agora, e agora vamos chegar na parte do valuation. O que eu fiz aqui? A gente pega e projeta aqui o fluxo de caixa que o banco tinha, né? Tal, e eu tenho dados até 2021. A partir de 2022 é a projeção, é a parte da projeção. E aí a gente faz essa projeção baseada em alguma coisa. Geralmente você faz baseado num crescimento que já aconteceu. Então, se o banco vinha crescendo X%, você pressupõe que ele vai crescer durante pelo menos algum tempo. Ele não vai crescer para sempre assim, porque as empresas já atingem uma certa maturidade e a partir dali elas tendem a crescer pouco, continua ali mais ou menos no 0 a 0, mas durante algum tempo ela vai crescer. Se ela vinha crescendo tanto, vai continuar crescendo durante algum tempo. Esse tempo a gente trabalha em geral com 5 anos. Então, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 são os anos que eu estou projetando. Qual o número que eu estou usando para fazer essa projeção? Inicialmente, eu posso usar os 15%, tá? Que é o cálculo da mediana do caixa gerado nesse último tempo. Mas é muito. Eu acho 15% muito, é um crescimento muito violento. Pensa que uma coisa que está crescendo 15% ao ano, todo ano, daqui a pouco o troço é. O Bradesco é o país inteiro, né? Todos os ativos do Brasil inteiro estão lá no Bradesco. É muito. Então, eu optei por uma medida mais conservadora. Ou seja, quanto mais baixo for esse número, mais conservadora é a minha previsão em termos de valor para o ativo, certo? Então, ao invés de usar os 15%, que é, na minha opinião é muito intenso, é demais, embora seja a mediana dos últimos anos, 6% é um número muito mais razoável. Por quê? Porque nós temos a inflação, nós temos um crescimento aí de PIB. Então, se você botar aí um crescimento de PIB de 2,5% e tal, ao ano, e o Bradesco crescer acima do crescimento do PIB um pouco, nós já podemos ter um número parecido. Mas nós vamos variar esse número para variar aqui também essas contas para a gente poder ter uma faixa de preço. Porque isso aqui não é um troço assim, é um número. Não, pensa nisso como uma banda de Bollinger. É entre isso e aquilo a gente vai poder trabalhar, tá bem? Então, lembre-se que eu podia usar 15, mas estou usando 6. Quando eu faço essas projeções todas aqui e tal, eu chego com os tais 6%, eu tenho que depois fazer uma outra projeção. Qual é essa outra projeção? Tem um nome esquisito, chama WACC, mas isso não é relevante. O importante é saber o seguinte: quanto de risco, quanto de risco eu posso botar no Bradesco para valer a pena investir? Pensa o seguinte, nós temos hoje 13% de taxa de juros. Se eu não fizer nada,
eu fico em casa e botar o dinheiro no tesouro, eu 13,75 eu ganho. Né? Eu ganho, já fico parado lá e ganho. Bom, a partir de quanto começa a valer a pena eu correr o risco de botar a grana em outra coisa? Por exemplo, no banco, nas ações do banco. Aí você pode fazer o seu cálculo para lá e para cá. Eu acredito o seguinte, uns 20%, isso por ano, né? Já começa a compensar, poxa. A Selic está em 14, 13,75. Com a tendência de se estabilizar durante um tempo, talvez até cair se a inflação começar a cair. Beleza, 20, acho um número bem razoável. E a gente trabalha com projeções. Como o Bradesco é uma empresa muito sólida, muito tradicional, tal, esse número é bem razoável. Se fosse uma empresa iniciante no mercado, começando, eu botaria um número mais alto aqui, 30, 35%. Por quê? Para eu correr o risco de investir nessa empresa, ela precisa me dar um retorno muito maior. Afinal de contas, ela é uma empresa de risco. Não é o caso do Bradesco. Tá? O Bradesco em si, como empresa, é uma empresa muito sólida. Então botamos aqui 20%, a OCDE é isso. Tem aqui uma série de coisas que são necessárias. As minhas projeções, ó, a Selic está aqui em 13,75 e as projeções de crescimento para o futuro do PIB do Brasil, eu botei em 2,5%, que é bastante razoável. Tem anos que a gente cresce 3 e pouco, tem anos que a gente cresce 1, na média, uns 2,5 para os próximos muitos anos, é bem razoável, certo? Podemos oscilar isso também. Utilizando esses dados todos, a gente chega ao ponto em que Bradesco tem um valor que chama o valuation de 24,82. Aí você fala, pô, vamos lá no gráfico e ver onde é que está 24,82. 24,82 está 24,82 está, deixa eu botar aqui em cima, 24. Vou botar aqui essa linha e vou mudar ela de cara. 24,82, vou botar ela, como eu nunca uso linhas pretas, eu não quero confundir com as minhas próprias linhas, tá bem? Então, posição 24,82 aqui. Pronto. Então, aquele é o nível de valuation dado pelo Bradesco, pelas minhas contas. Oh, que coisa! Todas as vezes. E eu fiz isso aqui, tá, galera? Eu fiz isso aqui, na matemática. Eu não fiz isso no gráfico. Estou olhando no gráfico, juro para vocês, pode ser que não acredite, eu estou vendo agora pela primeira vez. Tanto que eu estou desenhando a linha. Olha o que acontece quando o preço chega no valuation. Ah, mas esse número aqui lá atrás. Não, isso aqui é um valuation que eu estou fazendo com os dados de 2021. Eu não tenho 2022 ainda. O 2022 está inclusive na projeção. Observe que quando chega nesses valores, o preço cai. Por que isso? Porque quem compra barato quer vender quando fica caro, quando fica no preço ou caro. Então, se eu comprei aqui e aqui é o preço que eu acho que é o preço justo, o que eu posso fazer quando chegar lá? Vendo. Vendi. Eu já comprei barato, agora chegou no preço. O preço é aquele que eu falo, bom, esse é o preço justo. Eu vendo ele e espero ele ficar barato de novo. Para comprar de novo. É o que a gente tenta fazer em termos de gráfico. Quando você vê uma resistência, por que a resistência funciona? Porque é o preço que muita gente achou que era um preço caro. Tanto que muita gente resolveu vender. Chega naquele preço, o pessoal vende. E a memória de preço faz com que quando chega naquele preço, o pessoal venda. Chega naquele preço, o pessoal vende. Tá? Então, esse é o valuation calculado de Bradesco. Quando que fica, então, bom para comprar, Campos? Aí vai depender. Tem gente que trabalha com 20% abaixo desse valor. Tá? Então, uma empresa sólida como Bradesco, se ela ficar 20% abaixo desse valor aqui, tá? O cara já começa a comprar. Então, vamos botar 20% aqui, é igual a isso. Mais isso vezes 0,2, ou melhor, menos. Então, isso aqui é uma faixa 20% abaixo desse valor, de 24,82, 20% abaixo, 19,86. Eu trabalho com 30. Por que você trabalha com 30? Porque tá lá no livro do Graham, tá lá no livro do Amadoran, tá lá em todos os livros que os caras trabalham nessas faixas. Então, você é eu sou um cientista de análise fundamentalista? Não, não sou. Tá? Eu uso análise fundamentalista? Uso.
Mas eu tenho que seguir os caras que são os cientistas da área. São esses. É a mesma coisa que você fala assim, não, eu tenho lá a teoria de Down e eu não vou usar nada daquilo não, porque eu vou criar uma nova. Pô, o cara fez aquilo, o cara que inventou o negócio, tá, vamos seguir o cara, né? Aqui a gente faz a mesma coisa. Então eu trabalho com 30%. Ou seja, abaixo desse valor, Bradesco está barato. 17,38. Aonde está 17,38? 17,38 está mais ou menos aqui, ó, no fundo dessa congestão. 17,38. Aí você fala, pô, Campos, mas isso aqui parece voodoo, cara. Isso tá parecendo magia negra. Não. Se várias pessoas fizeram a mesma conta, e elas vão fazer a mesma conta que eu, não sou eu, não é uma coisa que só eu sei, não. Isso aí é conhecimento público, comum. Muita gente sabe fazer isso. Milhares de pessoas sabem fazer isso. E os caras fizeram a mesma conta. Quando bate naquele preço, fica barato, o cara começa a comprar. Qual que é a região? Essa. O que aconteceu aqui? Compra, compra. Aqui, compra. Chegou aqui, o cara está comprando, o cara vai começar a comprar. O preço sobe, todo mundo começa a comprar. Pensa que os bancos, fundos, seguradoras, o pessoal que trabalha para longo prazo, eles trabalham com isso aqui, tá? É com isso. Eles não trabalham com gráfico. Eles olham o gráfico para outras coisas. Para investimento de longo prazo, é aqui. E aí o cara chega e tá nesse preço, o cara compra. Preço bom, compra-se. Preço é lá em cima, 30% a menos. E quanto mais abaixo, mais descontado está o ativo. Mais barato ele está. Se esse é o preço bom, o que você acha desse preço aqui? Muito bom. Ah, mas aqui mudou um pouco o fundamento da empresa por causa do provisionamento. Aí é que entra aquela informação que eu dei. Não, não muda não. Porque esse tipo de provisionamento já aconteceu no passado. Então o impacto disso vai ter impacto, claro que vai ter impacto nesse valor aqui. Mas não é um impacto tão severo assim. Pensa que daqui desse, esse aqui é o preço barato. Quanto é esse? 15,37? Quanto isso é 15,37 é em relação a 24? Então vamos ver. 15,37, que é o preço agora, dividido por esse preço. Não, é em percentual. Ela está em 62%, ou seja, ela tem 39%, quase 38% a menos. Então vou botar um menos, né? Um menos. Essa aqui, ó, é o preço que ele está agora, em relação abaixo. Ou seja, está com 38% de desconto, frente ao valor calculado como ideal ou como justo para a empresa. Bem, por que eu fiz tudo isso? Né? Para que ter esse trabalho todo? Porque eu tenho que decidir. O ativo andou, chegou aqui nessa região, e eu estou comprado com preço aqui. Ó. Meu preço médio está aqui. Já até estive no lucro e acredito que em breve estarei no lucro de novo na operação. A dúvida não é saber se eu estou no lucro na operação. A operação foi feita e está com head. A minha dúvida é: eu devo rolar essa operação para o futuro enquanto for necessário e, eventualmente, até aumentar as minhas posições em Bradesco, além daquilo que eu tinha feito de planejamento por análise gráfica, ou não? Isso depende do valor do ativo. Eu dependo do valuation. E foi para isso que eu fiz. Tá? Queria mostrar isso para vocês, porque é uma forma de vocês verem que existe luz no mundo além da análise gráfica e que bancos e seguradoras e tal trabalham exatamente com isso aqui que eu estou falando. Tá? Trabalham com esse valuation. É isso aqui que guia os caras. E a gente pode fazer modificações disso. Agora já vimos os valores, agora vamos fazer as modificações. Se eu, ao invés de usar os 6% aqui, eu usasse os tais 15,02, os preços mudam bastante. Esse aqui é o de 20%. Eu quero esse. Aí, o preço justo passa a ser 33,36 e o valor barato é abaixo de 23.
Aí quando você vem no gráfico, você olha e fala assim, 33 e tanto, pô, tá muito longe isso, ó, tá lá em cima. Tudo estaria barato sempre. Tá sempre barato. Então não me convence muito esse número. Por isso que eu botei 6%. Por isso não. Eu botei 6% porque era um número muito mais razoável, tendo em vista a previsão de crescimento do PIB, tendo em vista a previsão de crescimento para um banco já maduro ao longo de vários anos. Então, os 6%, não, tá aqui. Agora eu posso mudar o risco. Você pode falar, bom, mas o Bradesco aumentou de risco. Ele trabalhava com 20% como margem, mas eu já agora já fico meio tenso. Eu posso pedir mais. Eu posso querer, vamos dizer, 30%. Se o Bradesco não der 30%, não acho que vale a pena investir nele, porque ele se tornou um ativo mais arriscado. É perfeitamente plausível você falar isso. Então a gente muda. Se você mudar isso para 30%, como o prêmio de risco do Bradesco, você muda os preços todos, aí muda aqui para 18 e 13, e vamos no gráfico. 18,80. Onde está 18,80? 18,80 está aqui assim, ó, na média de 200. Lembra que eu vivo falando para vocês? A média de 200 é um preço justo para quem opera gráfico e não sei o que e tal. Pois é, olha a média de 200 aqui. Preço justo. Se o risco for de 30% para o Bradesco, é um preço justo. E qual o preço bom para comprar? Que tá lá. Assim, a partir de quanto que fica barato para comprar? A partir de 13 e 16 para baixo. Onde está 13 e 16? 13 e 16 está aqui na região do Covid. Mais ou menos por aqui, 13, 15 por aí. Então, se o risco do Bradesco for trabalhado como 30% ao invés de 20%, como eu botei, os preços mudam e aí só vai valer a pena investir a mais em Bradesco a partir desse nível aqui do Covid, ou seja, nesse suporte e não nesse, tá? Então, é uma outra forma de ver. Ou seja, dependendo do risco que você bote, esse número até aqui é preço bom de compra. Depende do quanto você acha que é arriscado investir em Bradesco. Eu vi gente falando que o banco vai falir, né? Ah, o Bradesco, será que o Bradesco vai falir? Aí eu volto e mostro para vocês os números. Aqui dá 15,02, tá? Aumento do fluxo de caixa, aumento do patrimônio líquido de 10% ao ano, aumento do ativo de 6,28% ao ano nas medianas. Será que o banco vai falir? Aí você tem que falar, cara, se você acha isso, se você pensa isso, que o banco vai falir, tudo bem, vale mais a pena você aumentar o risco aqui para 30%, que é um valor bastante alto, né? Bastante alto. Você pode pensar no intermediário, eu fiz com 20 e agora fizemos com 30. E com 25? Com 25 é o intermediário entre 20 e 30. Aí os preços mudam para 21 e 15, né? Vamos botar 15. Então 21 onde é? 21 é aqui. É quase o topo dessa congestão. E 15? 15 é esse fundo aqui. Então é bastante possível que o mercado, ao invés de trabalhar com os 20% de taxa de risco que eu usei, que o mercado trabalhe com uma taxa talvez de 25%. E aí quando chega nesse preço, a galera fala assim, agora pelo valuation, tá barato. E se tá barato, empresa boa, barata, dando sopa, eu compro. Ah, o cara veio, ó, 14,99. Olha a pressão de compra que aconteceu aqui. É plenamente possível que esse seja o fundamento, literalmente o fundamento, para essa movimentação. De qualquer forma, é uma faixa. A gente nunca trabalha com números precisos. Isso aqui não é um número exatamente no centavo, como em análise técnica também não. Você não vai no centavo. Toda suporte. Suporte é uma região. Resistência é uma região. Tudo, né? A média, você tem que dar aí um espaço em volta da média. Ah, atingiu a média um pouquinho antes, um pouquinho depois, é atingir a média. Tudo isso que eu venho falando com vocês há muito tempo. Em análise fundamentalista também. É tudo em faixas de preços. 20 a 25% de risco trazem o ativo para uma região de preço de compra boa. 30 ainda não.
Talvez 30 seja muito, talvez 30 seja pouco, depende de como você vai analisar e valorizar esse ativo. Captaram? Eu trabalho com 20, tá? Mas 25 não seria um número ruim. Seria mais ou menos quase que o dobro da Selic. Né? Quase que o dobro da Selic. Vou botar exatamente o dobro da Selic. É igual a isso vezes 2. Pronto, o preço bom fica em R$ 14. Preço justo, 20. Preço de compra, 14. O que a galera fez? Chegou perto, não chegou a 14, mas chegou perto. Aqui, ó, o pessoal ia meter as compras pelo dobro da Selic. Mas começaram a comprar antes. Eu acho que o pessoal está trabalhando com um número mais próximo dos 25 mesmo. Enquanto que eu estou trabalhando com o número de 20. Certo? Então tá aí. Agora eu tenho os números. Agora vem a parte da decisão. Qual a decisão que você vai tomar? Não vou falar para vocês. Por quê? Porque eu não quero influenciar vocês a fazerem nada. Aqui nesse canal a gente não dá call. A gente ensina a pescar. Como vocês vão usar a linha, o anzol, a minhoquinha, tudo isso, aí é com vocês. Mas a gente ensina. Isso aqui, ó, isso é o ensino. O que vocês vão fazer? A decisão é individual sua. A decisão que você vai ter que tomar. O patrimônio é seu, a grana é tua. Então, mas pelo menos saber que isso existe ajuda, não ajuda? Você já sabia disso? Você sabia que é assim que é feito? Muita gente sabe, mas muitas outras pessoas não saberão. E aí, agora você já sabe. Já sabe pelo menos que existe. Ok? Então é isso aí. Um abraço para todos vocês. Espero que o vídeo tenha sido útil. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.